falando, cara, porque complicado, né? Perde muito tempo com nada, cara. Com nada, a verdade é essa. Então, vamos lá. É, vamos seguir aqui. Tainá, boa questão. Boa questão mesmo. Hã? Galera, a primeira coisa a gente tem que saber de termoquímica é o que é isso? Termoquímica é a parte da química que vai estudar a troca de calor dentro de uma reação, tá? Você vai ter aí reações que vão absorver calor do ambiente, são chamadas de reações endotérmicas, e vão ter reações que vão liberar calor para o ambiente, que é a reação do tipo exotérmica, tá? Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é uma coisa chamada entalpia. A entalpia é a energia interna, né? É a energia interna. Então, assim, cada substância vai ter uma entalpia, tá? Vai ter uma energia interna. Só que, assim, você não consegue medir quanto que cada um tem dentro, né, para ver essa energia. O que você consegue calcular é a variação. E o que interessa para a gente é isso, tá? Qual é a variação da entalpia? Se ganhou calor, se perdeu calor e quanto. Então a gente vai ter vamos partir de algumas situações iniciais para a gente entender bem a termoquímica. Pessoal, o que acontece? Vamos lá, vamos voltar lá para a gente conseguir enxergar tudo. Termoquímica. Bom, antes de chegar em entalpia, termoquímica é a parte da química que estuda a troca de calor nas reações químicas. Tá? Conforme eu disse, tem umas que absorvem, outras que liberam. Isso aqui não vai ser novidade para ninguém. Beleza. Conceito de entalpia, olha que bonito. Ó. É a grandeza física que descreve a energia interna total de um sistema. No sistema internacional, a unidade de entalpia é Joule por mol. Mas sabe quando é que você usa isso? Cara, só quando o problema fala, porque pode aparecer Joule ou pode aparecer caloria ou quilocaloria, tá? Assim, a gente não respeita muito isso, não. Joule é uma forma de demonstrar assim, tá? Tem tantos joules por mol, beleza. Mas a gente usa muito, né? Até porque também relaciona a parte de alimentação, né? Caloria, quilocaloria. Quantas quilocalorias você perdeu, você gastou e tal, né? Através de reações bioquímicas, né? Também funciona desse jeito. Bom, a gente não fala assim, quantos joules tem naquele biscoito? Não tem isso, né? Então, trabalha com caloria. Beleza, mas você pode ter joule ou caloria. Entalpia, galera, vai ser essa energia interna, a energia total de um sistema medido a pressão constante. Legal. Não é possível medir a entalpia, foi o que eu falei. Mede-se a variação, se ganhou ou se perdeu. Tá bom? De entalpia ou o calor da reação, que é chamado de ΔH. Todo delta, galera, vai ser o quê? Final menos o inicial. Também não vai ser diferente aqui. Cara, eu parto desse princípio aqui. Que a substância simples, no estado padrão dela e no estado alotrópico mais comum, tem entalpia zero. Tá? Como assim no estado padrão? Se liga, cara. Você pega aí o hidrogênio, H2. Qual é o estado físico do hidrogênio na natureza? É gás. Você não vê rios de hidrogênio por aí. Não funciona desse jeito, tá? Então, galera, eu tenho que ter o hidrogênio gasoso. Aí, substância simples, no estado padrão dele. Como ele é encontrado na natureza. Beleza. Então, e também, ó, no estado alotrópico mais comum. Lembra para mim, o que são alótropos? Alótropos são substâncias simples que se diferenciam pela sua estrutura ou pela sua atomicidade. Quais são os alótropos mais comuns? Carbono diamante, carbono grafite, beleza? Oxigênio e ozônio. Vem para cá. Vamos relembrar aqui.
É esse aqui. Bom, eu tenho oxigênio e ozônio. Só para a gente relembrar, ó, são alótropos. São substâncias simples que se diferenciam pela sua atomicidade, quantidade de átomos. Beleza. E o que são os alótropos por estrutura? Eu tenho aqui o carbono grafite e o carbono diamante. A diferença, os dois são feitos, são substâncias simples, mas a diferença é a estrutura. O carbono diamante tem uma estrutura tão interligada que é a substância mais dura do planeta, feita naturalmente, lógico, né? Pode ser que artificialmente exista já algum material mais duro do que o diamante. Eu acredito que já exista, tá? Então, ó, o carbono diamante, ele tem uma estrutura muito mais interligada entre os átomos do que o carbono grafite. A estrutura já é bem mais separada, por isso que é muito fácil quebrar um grafite e é muito difícil quebrar um diamante. Só lembrando que, como eu tenho aqui uma estrutura muito interligada, a força de ligação entre eles é tão grande que faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição do diamante sejam maior dentre as substâncias. Beleza? Então, ó, carbono, diamante. O diamante é o que tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Lembrando aqui de um detalhe: depois do diamante vem as substâncias metálicas. Depois das substâncias metálicas, vem as substâncias que têm ligação iônica, compostos iônicos. Volta. Só para te lembrar isso aqui, ó. Compostos iônicos. Depois, aí sim eu tenho a ligação covalente. Composto que tem ligação covalente. Aí eu tenho ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e a galera que faz Van der Waals. Opa. Van der Waals. Beleza. Então, galera, e Tainá também me perguntou ontem, né, de uma outra questão que trabalhava com ponto de fusão e ebulição, né? O que acontecia? Era uma questão onde falava do ponto de ebulição de substâncias que têm ali cadeia carbônica extensa, óleo, por exemplo. Galera, presta atenção. Se eu tenho uma cadeia carbônica extensa, vamos supor que eu tenha aí moléculas onde eu tenha muita ramificação, né? Eu tenho dois isômeros, um de cadeia normal e o outro de cadeia ramificada. Eu tenho aí 8 carbonos na cadeia, um exemplo, tá? 8 carbonos. 8 carbonos em linha, tá? Aí eu tenho ali uma fórmula em bastão. E eu tenho 8 carbonos, só que assim, é uma cadeia muito ramificada. Cara, qual delas evapora primeiro? A que evapora primeiro é a que tem maior número de ramificações. Quanto mais ramificação, quer dizer que menos extensa é a cadeia. Então, a força de atração entre as moléculas é menor, tá? Eu tenho menor superfície de contato. Se eu tenho poucas ramificações, quer dizer que essa cadeia é muito extensa. Então, a interação que existe é maior, tá? Eu preciso de mais energia para romper isso tudo aqui. Faz com que o ponto de ebulição aumente. Tainá, essa parte ficou clara agora para você? Por que o óleo ele tem um ponto de ebulição mais elevado do que, por exemplo, a gasolina? Conseguiu enxergar isso? A gasolina tem uma cadeia carbônica menos extensa, tá? Consegui sim. Beleza, tranquilo. Sara, de boa isso aqui também que eu expliquei agora? Tinha aquela questão também se o grupo funcional tivesse na ponta ou no meio. Você lembra que eu perguntei? Você falou que ia ver? Não lembro. É, Vamos é lá, peraí.
o, Eu me lembro é, de uma dúvida que você queria tirar e eu não lembrava na hora. Você lembra a dúvida, não? eu acho que era sobre isso, por exemplo, tem a cadeia carbônica. Aí, se o grupo funcional tivesse na ponta ou mais no meio, qual teria maior ponto de ebulição? Por exemplo, um álcool, né? Tivesse um álcool aí com 5 carbonos, um no carbono 3 e o outro, e a hidroxila no carbono 3, os isômeros de posição, né? Hidroxila no 3 e a hidroxila no 1. Eu vou tirar essa dúvida hoje, tá? Me lembrem, Nara. Me lembro, Lembro. vou dar uma pesquisada nisso aí, porque eu realmente não lembro. E assim, tem que fazer sentido, senão para mim não funciona, tá? Então, assim, falar, é aí por causa disso. Eu vou dar uma olhada certinho e vou ver. Realmente não lembro dessa parte, tá bom? Mas me lembra para pesquisar e hoje ainda eu mando um áudio para vocês explicando isso, tá bom? Tá bom. Obrigado por lembrar disso aí, eu realmente não lembrava, tá? Realmente não lembrava dessa dúvida. Galera, por enquanto de boa isso aqui. E assim, Sara, se eu não lembro é porque não é comum, entendeu? Que as coisas estão mais comuns, a gente vai, a memória está bem ativada. Então é uma coisa que eu não vejo há muito tempo, né? Então não é nada preocupante, mas tranquilo, me lembra disso. É bom que a informação é sempre importante. Beleza, vamos voltar para o PowerPoint. Ah, você disse, só uma pergunta. Fala comigo. Qual que é mais forte? A metálica ou a iônica? Metálica. Tá, obrigada. Metálica é muito mais forte que a iônica, tá? Beleza? É sempre assim, é o diamante, depois os compostos que têm ligação metálica, depois iônica. Deixa eu olhar para vocês. Primeiro você tem o diamante, muito duro, muito difícil de quebrar, muito difícil de separar. Por isso que é difícil transformar em líquido e gás. Você precisa de condições extremas para isso acontecer. Depois, compostos metálicos. Por isso que o ponto de fusão e ebulição é muito alto, porque a interação entre eles é muito grande. Tá? É uma bagunça danada a ligação metálica, é chamada de mar de elétrons, né? Onde você tem vários elétrons agarrando em núcleos de átomos diferentes. Então é difícil você ter uma energia para quebrar aquilo ali. Que é bagunçado, não é algo muito certinho. Então a energia ela não consegue eliminar essa aí, tem dificuldade de eliminar por inteiro essa interação entre os átomos diferentes. E depois a ligação iônica. A ligação iônica ela já é mais simples, né? Onde você tem a força de atração de cátion e ânion, tanto que você trabalha isso bem na eletrólise, né? Quando você aquece. Tanto que a gente não trabalha na eletrólise com metais, a gente trabalha normalmente com um composto iônico, que é mais fácil você fundir, né? Quando você pega lá, a eletrólise do cloreto de alumínio. Você não pega a eletrólise de uma liga metálica alumínio e ferro, por exemplo. Né? Você não faz isso. Você pega lá um metal ligado a um metal. Então, o ponto de fusão é mais baixo. É mais fácil você trabalhar a temperatura mais baixa. É quente, mas é bem menos do que se fosse um composto metálico. Depois, ligação iônica. E entre a ligação de hidrogênio, né, e a ligação iônica, existe ali o íon dipolo. Não é comum falar muito sobre, mas é quando você tem aí um composto iônico interagindo com uma molécula polar, né, por exemplo, com a água, né, então você tem ali uma interação íon dipolo, tá? É uma parte iônica interagindo com uma moléculazinha polar. Agora, não tem íon, aí você tem apenas ligação covalente, aí você tem a ligação de hidrogênio, que é mais forte, a hidrogênio ligado a FON. Você tem as moléculas polares, né, que aí você tem a dipolo-dipolo, quando você tem uma molécula polar, mas não tem hidrogênio ligado a FON. E as moléculas apolares, essas são as que evaporam mais fácil, né, quando você tem aí a força de Van der Waals, né? Então, desse jeito. Ficou claro? Lembramos desse assunto? De boa? Ficou, obrigada. Beleza. Não esquece, galera, porque já caiu no Enem de trabalhar a íon dipolo,
tá? A íon dipolo, ela já caiu no Enem, então fica de olho. Ela é intermediária, ela é entre a ligação iônica e entre a ligação de Van der Waals. Outra coisa que a Tainá me perguntou ontem também, estava relacionado a mesma questão, é que ela não estava visualizando a diferença entre quebrar uma ligação e quebrar uma interação. Tá? Só para ficar claro para todo mundo, a Tainá ontem conseguiu enxergar, só para ficar claro, é que tudo que eu falei agora é uma quebra, quando eu falo de ligações covalentes, você quebra a interação entre moléculas diferentes, ou seja, uma força intermolecular. Tá? Ligação de hidrogênio, de polo e Van der Waals é intermolecular. É uma molécula atraindo a outra. Eu não estou quebrando a molécula. Tá? Se eu quebro a molécula, eu tenho uma reação química. Tá? Eu estou formando moléculas novas. Quando eu separo as moléculas, eu estou tirando elas de sólido para líquido e de líquido para gás. Eu estou separando as moléculas. Então, eu estou atingindo o ponto de fusão e depois o ponto de ebulição. Tá? É desse jeito que a gente trabalha. Conseguiram enxergar a diferença? Se eu estou quebrando a molécula, eu estou transformando uma substância em outra. Então, é uma reação química, um processo químico. Se eu estou separando, se eu estou tirando, separando as moléculas, né, através de energia, né, então eu estou fazendo com que elas saiam de um estado físico para outro, é um processo físico. Conseguiram enxergar essa diferença também? Tainá, ficou mais claro agora para você? Aham, ficou sim. Beleza. Inara, de boa? Sara? Tranquilo. Tranquilo, né? E esse assunto vai ser importante para hoje. Giovana, tá entendendo o que eu estou falando? Tá, tô entendendo. Beleza, qualquer dúvida fala, tá? Tá bom. Vamos lá, voltando aqui. Fiquei perdido para onde eu tinha que ir. Então, galera, olha aqui. Você tem que gravar isso? Não, cara, tem que gravar isso não, tá? Mas é legal você dar uma olhada, ó. O grafite, ele tem maior abundância, né, na natureza, né? O estado mais comum, alotrópico mais comum, do que o diamante. Lógico, você não tropeça por aí em diamantes, né? Quem me dera. Beleza, o oxigênio gasoso, ó, o ozônio é uma substância simples, é um alótropo por atomicidade, então é diferente de zero, tá? O enxofre e o monocíclico é estrutural também, tá? E o fósforo vermelho e o fósforo branco. Esses aqui você não precisa gravar, não. Esses daqui, com certeza, não, tá? Agora, o grafite e o oxigênio é legal você lembrar, tá bom? É legal você lembrar. Por uma questão teórica mesmo, tá? Beleza. Galera, então, dá uma olhadinha nisso. Processo exotérmico, processo endotérmico. Se liga. Primeira coisa que vocês vão observar, olha aqui, ó, início da reação, tá? Eu tenho reagente. Final da reação, eu tenho produto. Mesma coisa. Reagente, produto. Primeira coisa que vocês vão observar aqui nos gráficos. Cara, presta atenção. Isso cai no vestibular, tá? Você pega aí equações em etapas. Cara, ele pode perguntar para vocês quais etapas são endotérmicas. Então, ele vai botar um gráfico lá, onde vai ter 4, 5 etapas de uma reação, e você tem que saber identificar isso. É fácil. Então, assim, o cara que está concorrendo com você, ele não vai errar isso. Você também não pode errar. O que você sabe, você não pode errar. Se liga. No processo exotérmico, eu tinha uma energia maior e ocorreu perda. Beleza? Ocorreu perda. Tá aqui. Então, no processo exotérmico, ocorre perda de energia. Olha aqui. No processo exotérmico, ocorre perda de energia. Legal? O calor sai. Quando a reação estiver acontecendo, o calor ele vai sair. A sua sensação, se você segurar isso aqui, é que está quente. Tá?
Beleza. Já num processo endotérmico, não, é o contrário. Olha aqui, ó, eu tenho reagente, ele vai absorver energia, e vai formar o produto. Repara que o meu produto tem mais energia do que o meu reagente. O meu produto tem mais energia do que o meu reagente. Ou seja, o processo endotérmico, para a reação acontecer, tem que absorver o calor do ambiente, tá? Se você estiver segurando isso aqui, a sensação que você tem é frio. Então, algumas coisas. Primeira coisa, que você pode até anotar como observação, tá? Cadê meu... Aqui. No processo exotérmico, se liga, eu tenho energia do produto menor que a do reagente. Então, você já pode escrever isso. Energia do produto, a entalpia do produto é menor do que a do reagente. Legal. Outra coisa, ocorre liberação de calor para o ambiente. Legal? Ocorre liberação de calor para o ambiente. Já no processo endotérmico, não. Assim, e a sensação, a sua sensação, tá? Preste atenção. Você bota a mão aqui, lógico, está liberando calor, tá quente. Então, cara, isso é preparando para uma questão teórica, tá? Você tem que enxergar isso aí, já tem que visualizar. Processo exotérmico. O produto tem menos energia, perde calor. A reação produz calor, libera calor para o ambiente. Se você botar a mão aqui, a sua sensação é calor. O que você sente? Calor. Legal. Processo endotérmico. Primeira coisa, entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. A energia do produto é maior que a do reagente. Legal. Outra coisa, por que isso acontece? Porque ocorre absorção de energia. Absorção de energia. Se está absorvendo energia do ambiente, você bota a mão aqui, sua mão passa a ser parte do ambiente. Então, você perde calor para a reação. Então, se você perde calor, sua sensação é de quê? É de frio, tá? Galera, questão teórica, tá bom? Isso você tem que saber. Tem que saber. Beleza. Então, cara, ó, anota isso como observação. É legal você saber. Outra coisa, galera. Se você vai calcular uma variação, é final menos o inicial, tá? Deixa eu sair dessa tela aqui. Deixa eu dar uma ampliada. Se você pegar... contrário. Se você pegar um valor qualquer aqui, tá? Cara, não interessa quanto. Vamos supor que aqui você coloque 50 e que aqui você coloque 100 quilocalorias, calorias, joule, não interessa. Galera, toda variação é final menos o início. Então, qual é o final? 50. Então, ΔH vai ser 50 menos 100. ΔH aqui, não me interessa o valor, menos 50. O que realmente me interessa é isso aqui, ó. Em um processo exotérmico, você não pode esquecer isso, vai ser muito importante. O ΔH sempre vai ser negativo. Sempre vai ser negativo, tá? Porque, cara, se está ocorrendo perda de energia, então você vai ter uma variação negativa. Está perdendo, pô. É lógico. Agora, olha isso aqui. O contrário, tá? Coloca qualquer número aqui, cara. Qualquer um. Vou colocar aqui 10. E aqui eu vou colocar 30. Interessa. Olha aqui, ó. Beleza, coloquei 30. Cara, a variação disso você calcula igual.
Vai ficar assim, ó. ΔH é igual final menos o início. 30 menos 10. Esse ΔH, não interessa o valor, cara, vai te dar mais 20. O que te interessa é que o sinal é positivo. Então, galera, em um processo endotérmico, o ΔH sempre vai ser positivo. Rapaz, tem alguém passando com som alto. Um pagodinho. Deve ser parente Tainá. Então, volta para cá. Processo exotérmico. Entalpia do produto é menor do que a do reagente. Por quê? Porque ocorre perda de calor. Se ocorre perda de calor para o ambiente, então você tem uma variação negativa. É um processo que libera calor para o ambiente. Se libera calor e você mete a mão, sua sensação é de quê? É de calor. Toda vez que estiver acontecendo um processo exotérmico, toda vez que acontecer um processo exotérmico, você sente calor. Isso é o que você sente, tá? Já o processo endotérmico, como é que funciona? Vai absorver, endo significa dentro, o processo absorve calor do ambiente, beleza? Então, ó, se absorve calor do ambiente, então você vai ter uma variação positiva, não esquece isso. A variação é positiva, você tem mais energia no produto do que no reagente, então a entalpia do produto é maior do que a entalpia do reagente. Aqui é o inverso. A entalpia do reagente é maior do que a entalpia do produto. Legal? Você vai ter um ΔH positivo. Por que ocorre isso? Porque ocorre a reação absorve calor do ambiente. Se você encostar nesse vidrinho, e funciona exatamente assim, cara, quem nunca teve uma sensação dessa, você colocar, por exemplo, nitrito de sódio, trabalhava muito com nitrito de sódio. Quando você joga ele na água, a dissolução dele é endotérmica. Então, cara, a água ficava geladinha. Você segurava lá o becker, cara, a água ficava como se tivesse tirado da geladeira. É impressionante. A sensação é de frio. Beleza? Essa fórmula eu nem preciso falar para vocês já conhecem. Ela é muito importante. Tá legal? É aqui que a gente calcula qualquer variação. Galera, vocês querem fazer alguma pergunta? Tá de boa? Vocês estão acompanhando? Sim. Oi, oi. Mas no caso da térmica, ela libera calor, mas o corpo diminui a temperatura? No caso da... Do corpo que está liberando calor, que está tendo uma reação exotérmica. Ele está liberando calor, mas a temperatura dele está diminuindo, né? É porque, na verdade, o que acontece? Você está formando produtos, né? Você está formando novas substâncias que vão ter uma energia interna menor. Por isso que tem que liberar esse calor. Entendeu? Depois que estabilizar, depois que a reação acontecer, a temperatura ela estabiliza, volta à temperatura ambiente, normal. Isso só acontece enquanto a reação está acontecendo. Entendeu? Aí ela vai liberar o calor para formar novas substâncias que vão ter uma energia menor. Isso a gente vai ver lá em energia de ligação, como é que funciona. É porque você vai quebrar as ligações iniciais e vai formar novas ligações. Essas ligações novas, ao serem formadas, ou elas vão precisar pegar a energia do ambiente, ou então o excesso de energia vai ser liberado para o ambiente. Mas é por conta das novas ligações que serão formadas. Porque para quebrar, qualquer coisa tem que absorver. Tá? Para quebrar qualquer ligação, tem que absorver. Sabe o que é maçarico? Você sabe o que é um maçarico? Sei. Então, o maçarico, ele é usado para várias coisas, mas, por exemplo, quando você trabalha com metais, né, fazer chapa, fazer navio, né, você quer cortar uma chapa, você vai passar o maçarico ali. O que acontece?
Quando você passa o maçarico, ele está absorvendo o calor do maçarico. A chapa está absorvendo o calor que vem do maçarico. Aí você corta essa ligação. Nesse caso, você está apenas quebrando a ligação, você não está formando nada, apenas separando a peça, né? Então, para você formar uma nova substância, primeiro você tem que quebrar as ligações iniciais, então ocorre uma absorção de energia, tá? E depois você vai, como você tem todas as ligações quebradas, você começa a formar novas substâncias, aí você começa a ter novas ligações. Se essas novas substâncias não precisarem de tanta energia para formar essas ligações, o excesso elas vão jogar para fora. Aí você calcula a variação em cima disso, tá? Quer dizer que você está formando novas substâncias, se for um processo exotérmico, está formando novas substâncias onde a energia delas é menor, por isso que perdeu o calor para o ambiente. Se fosse o contrário, estou formando novas substâncias que precisam receber calor do ambiente. Então, o processo é endotérmico. Eu consegui tirar sua dúvida? Consegui, é porque eu tava pensando no gelo, mas no caso assim, tipo, o cubo de gelo a 0 grau. Aí é um processo endotérmico para ele virar líquido, né? Só que pode ter o líquido tipo, ainda em 0 graus, né? É o Tipo, equilíbrio. Aí você tem o equilíbrio térmico. Aí você tem o equilíbrio. E aí é, você vai ter. Desculpa, perdão. não, foi mal. Não, porque eu achava que quando mudasse, assim, o estado mudasse também a temperatura, mas não necessariamente, né? Não, não necessariamente. Eu posso ter água líquida e água sólida a 0 grau. Assim como eu posso ter água líquida e gasosa a 100 graus. Ah, Entendeu? Essa sim. temperatura é a temperatura de equilíbrio. Tanto que quando a gente estuda propriedades coligativas, quando é que a água atinge, ou qualquer líquido, né, atinge a temperatura de ebulição? É quando a temperatura, é quando a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Então, igualou, então eu tenho equilíbrio. Eu tenho já parte das moléculas que estão prontas para virar gás, mas outra parte delas ainda está líquido. É o equilíbrio com a pressão atmosférica. Se eu aumentar um pouco mais a temperatura, aí todas as moléculas vencem a pressão atmosférica e viram gás. Ficou mais claro agora? Entendi, sim. Beleza. Inara, de boa? Tainá, de boa? Sim, sim. Beleza. Sara, quer tirar mais alguma dúvida? Deixa eu mudar. Não, foi, obrigada. Tranquilo. Qualquer dúvida, fala. Beleza, galera. Ó, essa partezinha ela é teórica e ela cai muito no vestibular, tá? Ela cai muito no vestibular. Bom, aqui eu tenho equações termoquímicas, tá? Eu tenho equações termoquímicas. Então eu tenho aqui, ó, a formação do nitrogênio. ΔH positivo é um processo endotérmico. Se o ΔH for positivo, o processo é endotérmico. Se o ΔH for negativo, o processo é exotérmico. É sempre assim, tá? A gente analisa desse jeito aqui. Aqui. Equações termoquímicas, elas podem ser representadas de duas formas. Isso aqui, ó, é bem legal, mas isso aqui me interessa mais. Mas vamos chegar nisso. A mais B formando C mais D. Aí eu tenho a variação de entalpia. Olha aqui, ó, quilocaloria. Lembra que estava lá em kilojoule, né, em joule, né, por mol? Então, cara, mas é variável. A gente não tem um padrão na química, não, tá? Beleza. Então, ó, ΔH, se for negativo, processo é exotérmico. Agora, repara que aqui ele colocou quilocalorias e aqui quilojoule, né? Então, e aqui, ó, se o ΔH for positivo, o processo é endotérmico. Isso aqui é importante. Beleza? Bem importante. Mas isso aqui é o que a galera confunde. Cara, pensa só. Eu tenho aqui o seguinte, ó, A mais B, mais calor, produzindo C mais D. Aqui, a energia está na equação. E embaixo também. A mais B, produzindo C mais D,
mais calor. Cara, como que você pode fazer isso? Tinha um macete, cara, eu esqueci completamente como que é o macete aqui. Mas olha só. Ah, tem, é bem ruim o macete, tá? É bem ruim. Eu não vou nem falar, é feio. Mas vamos lá. O que que acontece? Raciocina. Tá vendo a energia no início? Então, cara, A mais B ganhando calor, produzindo uma substância, processo endotérmico. A mais B, se liga, produzindo C mais D, mais energia, processo exotérmico. Vamos analisar isso aqui de outra forma. Cara, eu tô viciado em Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô trabalhando e assistindo Cavaleiros do Zodíaco. Tô no final já. Aqui. A mais B, mais energia, calor, produzindo C mais D. Galera, se liga. O problema é que não vem sempre um padrãozinho assim, bonitinho. Ele pode confundir. Todo mundo consegue visualizar que a substância A reage com a substância B, absorve o calor do ambiente e forma os produtos. Legal. Agora, olha essa outra situação. A mais B, produzindo C mais D, menos energia. E agora, esse processo é endotérmico ou é exotérmico? O que que vocês acham? Confunde. Confunde pra cacete. Olha só, cara. Tá vendo a energia que tá aqui? Tá positiva, né? Isso, mais energia produz C e D. Eu só fiz o seguinte, cara. Eu peguei a energia que estava no reagente e joguei pro lado do produto. Olha aqui. Cara, para não confundir isso, sempre pega o valor da energia, ou, e não precisa fazer, né? Enxerga ela como estaria do lado do reagente. A mais B, mais energia, forma C mais D. Beleza? Conseguiram acompanhar que essas duas aqui são endotérmicas? Alguém não enxergou isso? Sara, foi de boa? Foi. Beleza. Tainá, de boa? Aham, de boa. Beleza. X mais Y, produzindo Z mais W, mais energia. Legal, cara. Se liga. X, interpreta a equação. X mais Y, reagindo, produzindo Z, W e energia. A energia está sendo produzida. Legal, cara. Então o processo é exotérmico. Beleza. Agora, joga o contrário. Olha aqui. Eu acho que a energia no reagente fica mais fácil. Se liga. X mais Y menos energia produzindo Z mais W. Galera, então, olha o que aconteceu. X mais Y reage entre si, libera energia, ou seja, isso mais isso, menos calor, o reagente está perdendo calor para formar o produto.
também é um processo do tipo exotérmico. Todo mundo acompanhou isso que eu fiz? Cara, isso aqui aparece e a galera se confunde. Não erra isso, tá? Então, ó, se eu tiver energia no início aqui, ó, é endotérmico, tá? Se eu tiver menos energia no início, o processo é exotérmico. É isso, mas isso menos energia, menos calor. Então está liberando calor para o meio. É exotérmico. Todo mundo enxergou o que aconteceu ali? De boa? Todo mundo entendeu a equação? Como é que funciona? Fique esperto, tá? Porque aparece exatamente assim lá, para você visualizar a equação e a energia dentro da equação. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Tudo bem. Alcides, Oi. a entalpia final e a inicial ele me dá? Não entendi. Num gráfico você diz? É para eu calcular o delta H. Sim. Sim, mas aí, Inara, a gente vai entrar na parte dos cálculos ainda, mas ele pode te dar a entalpia das substâncias que você tem que somar e fazer a diferença. Existem algumas formas de calcular a entalpia, tá? Mas inicialmente eu quero que você primeiro visualize quando que o processo é endotérmico, quando é isotérmico, e na sexta-feira a gente vai falar dos cálculos. Todas as formas de cálculo. Aí vai ser o cálculo de ΔH, lei de Hess, energia de ligação, todos os cálculos de entalpia a gente vai falar na sexta-feira, tá bom? Mas, sim, ele pode te dar a entalpia do reagente, do produto, e pedir para calcular a variação, né? Ou ele pode te dar do reagente, te dar a variação e pedir a do produto. Mas aí tem algumas situações que eu vou colocar para vocês, inclusive, na apostila tem. Beleza? Beleza. Beleza. Calma aí, galera, deixa eu botar o telefone para carregar. Hoje é dia de pediatra. Vou levar minha princesinha. Galera, entalpia padrão de formação. Presta atenção, cara. Primeira coisa, sempre que aparecer padrão, é 1 mol, tá? 1 mol. Presta atenção nisso. Entalpia padrão, não interessa de quê? É 1 mol. Formação, formar 1 mol. Isso é o que me interessa, tá? Formar 1 mol. Olha aqui. A variação de entalpia na formação de 1 mol de produto, beleza? Presta atenção em um detalhe. A partir de seus elementos constituintes no estado de reagente produto em seu estado padrão, recebendo o nome de entalpia padrão de formação ou calor padrão de formação. Bonito isso, né? Mas olha só, ele está dizendo que tem que partir de substâncias simples. Ou seja, você vai formar 1 mol de substância composta partindo de substâncias simples. Aí não me interessa a quantidade, tá? Por exemplo, 1 de hidrogênio, meio de oxigênio, produzindo água, 1 de nitrogênio, 2 de hidrogênio, 3 meios de oxigênio, produzindo 1 mol de nitrato de amônio. Aí, o reagente realmente não me interessa a quantidade. Ele só tem que ser substâncias simples, tá bom? Beleza? Então, ó, formar 1 mol de substância partindo de substâncias simples. É isso que me interessa. Essa entalpia aqui é chamada de entalpia padrão de formação. Tá legal? É a entalpia na formação de 1 mol de substância composta partindo de substâncias simples. Olha uma situação aqui. Olha essa situação. A gente já viu aqui, ó, H2 mais meio de O2 produzindo H2 só. Legal, cara, o ΔH disso aqui vai ser a entalpia padrão de formação. Beleza. Agora, olha isso aqui, ó. CO mais meio de O2 produzindo CO2. Esse aqui não é. Por quê? Substância composta.
eu tenho que formar 1 mol partindo de substâncias simples. Aqui é substância composta, então isso não é. Outra situação que eu quero que você veja é isso aqui, ó. N2 mais 3 de H2, produzindo 2 de NH3. Esse também não é. Por que que não é? Está formando 2 mol. Então, nem esse e nem esse são equações padrão de formação. Esse porque está partindo de uma substância composta. E esse porque está formando 2 mol. Ele tem que partir de substâncias simples e formar 1 mol de substância composta. Todo mundo visualizou o que eu fiz? De boa? Fácil, né? Tranquilo. Beleza. Essa energia aqui é chamada de energia padrão de formação, tá? Agora um detalhe, cara. Inara, você tinha me feito uma pergunta. Se liga um detalhe, cara. Para você calcular o ΔH, vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Preste atenção em um detalhe. Nessa situação, o reagente sempre vai ser substância o quê? Simples. E a entalpia de substância simples é sempre quanto? 0. Ou seja, a variação de entalpia vai ser sempre igual à entalpia do produto. Legal? O valor que foi dado aqui é exatamente o valor que você considera para a entalpia da água. Tá? Então, falou lá, entalpia padrão de formação. Quer dizer que partiu de substância simples, mas é a entalpia da substância, do produto formado. Porque, como partiu de substância simples, inicialmente é sempre 0. Inara, conseguiu visualizar isso? Aham. Beleza. Sara, tranquilo? Uhum. Beleza. Então, galera, quando falar lá, a entalpia do N2O, cara, é 81,5 positivo, tá? Entalpia de formação dele, porque aqui é 0, cara. Então, a variação aqui é isso menos 0. Então, direto, tá? Mesma coisa com a água, mesma coisa com o nitrato de amônio. Olha o nitrato de amônio aqui. Provável ele aparecer na prova, hein? Por conta do acidente que teve lá. Entalpia padrão de combustão. Galera, esse aqui é um pouquinho diferente. Entalpia padrão de combustão ela está relacionada à queima de 1 mol de substância. Então, ó, é a variação de entalpia por mol de substância queimada. Tá? Então, é entalpia padrão de combustão. Queimar 1 mol. Beleza? Queimar 1 mol de uma substância. Tá? Aí você vai ter o oxigênio. E se tiver carbono, produz gás carbônico. Se tiver hidrogênio, produz água. Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Olha aqui. Beleza, cara. Olha aqui, ó. 1 mol de metano, oxigênio. Carbono, produz gás carbônico. Hidrogênio, produz água. Eu já falei para vocês que o número de carbono indica o número de gás carbônico. O número de hidrogênio é sempre o dobro do número de água. Por isso, essa equação está errada. Aqui tinha que ter 2 de H2O. Essa equação aqui está errada, ó. Tá vendo? Tem que ficar de olho nas coisas que tem na internet, ó. Peguei essa figura aqui, deu ruim. Por quê? Aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu tenho apenas 2. Então aqui é 2 de H2O. Ele achou que a gente não fosse ver, mas a gente viu. Aqui, ó. Carboninho, 4. 1 mol, 4. 10 hidrogênios. 5 de água. Porque a água é sempre H2, ó. Tá aqui. Legal. Ah, mas, cara, a quantidade de oxigênio, cara, não interessa. Tá queimando 1 mol desse cara. Beleza. Então, é a entalpia padrão de combustão do butano. Do etanol, mesma coisa. Tá queimando 1 mol de etanol. Tá? Não interessa a quantidade de oxigênio, não interessa gás carbônico, não interessa a água. Tá? Agora, preste atenção que o Enem às vezes faz uma relação
entre o combustível e a quantidade de gás carbônico produzido e a energia produzida. Ele faz uma relação para saber se é muito poluente, não sei o quê. Cara, a quantidade de gás carbônico é sempre igual à quantidade de carbono que tem na fórmula molecular do combustível. Se tem 1, libera 1. Se tem 4, libera 4. Se tem 2, libera 2. Aí você faz a relação com a energia que é, presta atenção agora, liberada. É lógico, cara, é combustão. Toda queima sempre libera energia. Toda combustão é um processo exotérmico. O ΔH sempre vai ser negativo, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que não vai dar tempo de falar isso hoje. Tá acabando. Galera, deixa eu só vir no rascunho aqui rapidinho para eu mostrar duas coisas para vocês. Existe uma combustão que ela aparece muito, que é a combustão do carbono puro. Por exemplo, a combustão lá do carbono grafite, não interessa. Vai produzir CO2. Vai ter um ΔH aqui que eu não sei. Eu sei que ele é negativo. Beleza. Como é que eu sei que ele é negativo? Porque é uma combustão. Carbono reagindo com gás carbônico. Perdão, carbono reagindo com oxigênio e produzindo gás carbônico. Tá? Se tiver carbono, produz gás carbônico. Se tiver hidrogênio, produz água. Agora, volta lá em cima rapidinho. Olha essa equação aqui. Se você analisar ela com um pouquinho de cuidado, vai ver que também, ó, hidrogênio reagindo com oxigênio e produzindo água. Olha aqui, de propósito, o ΔH é negativo. Então, isso aqui eu posso chamar de duas coisas, Inara. Ou eu posso dizer essa equação aqui, ou eu posso dizer que é a equação de formação da água, ou eu posso afirmar que é a equação de combustão do hidrogênio. Afinal de contas, o hidrogênio, ele é combustível, tá? Ele reage com oxigênio e produz água. Então, ó, pode ser a formação da água ou pode ser a combustão do hidrogênio. Beleza? Acompanhou isso, Nara? Conseguiu enxergar? Aham. Beleza. Sara, de boa? Uhum. Beleza. Agora eu quero que você olhe também para essa equação aqui. Se liga. É a combustão do carbono. Legal. Mas olha aqui. Substância simples, 1 mol. Essa entalpia que ele vai te dar, ela pode ser a entalpia, pode ser chamada de combustão do carbono, beleza? Mas também pode ser chamada de formação do gás carbônico. Essa entalpia aqui também funciona para os dois. Ou combustão do carbono, tá? Ou formação do gás carbônico. E as duas são negativas, tanto essa quanto essa, porque são combustões. Beleza? Galera, conseguiram enxergar isso aqui, como que funciona? Existem outras equações também de combustão que elas podem aparecer. Outra que pode aparecer para vocês, cara, é a do enxofre. O enxofre pode reagir com o oxigênio, produzindo dióxido de enxofre. Beleza? Também é uma combustão, só que nesse caso não forma nem gás carbônico nem água, forma o dióxido de enxofre. Tá? É a combustão do enxofre. É uma outra equação que de vez em quando aparece no vestibular. Tá? Então, ó, combustão do enxofre. Tá? Nesse caso, forma dióxido de enxofre, que vai reagir com oxigênio, formar o trióxido de enxofre, que vai reagir com umidade e formar chuva ácida. Tá? O ácido sulfúrico. Beleza? Então, mas normalmente, cara, normalmente, você vai ter aí substâncias que vão ter carbono, normalmente, tá? Carbono e hidrogênio.
Se tiver carbono, oxigênio reage com carbono, produz gás carbônico. Se tiver hidrogênio, oxigênio reage com hidrogênio e forma água. Beleza? E toda combustão é um processo do tipo exotérmico. Galera, alguém com alguma dúvida em alguma coisa? Fala comigo. Tá de boa? Pessoal, sexta-feira a gente vai trabalhar bastante a parte dos cálculos, tá bom? Vamos olhar bem isso. E uma dúvida, o que a gente bota para a oficina quinta-feira? Qual assunto? Algum assunto específico? O que vocês querem? Pode ser pilha ou eletrólise? Pilha e eletrólise, eletroquímica? Pode ser? Ah, eletrólise. Beleza.